Boa noite. Eu quero dizer que eu amo todos vocês e eu preciso demonstrar isso. E eu faço assim. Gente, cadê o fotógrafo? Tem que registrar isso. Tem que ir para a revista Globo Rural, gente. Isso. Pastor Giovanni, Globo Rural. Calma aí, gente. A revista das mais lindas ovelhas, que são vocês, viu? Agora, olha, agora sim, gente. Prepara um coraçãozinho e um sorriso. Vamos lá? Bate palmas ao Senhor. Uhul! Gente, estamos muito felizes de estar aqui. Quer tirar também do coraçãozinho, Anderson? A gente, de novo, não fique ofendido. Faça de novo aí para. Uau! Glória a Deus. Mas, sem coração, sem coração. Sem coração. Com 100 corações. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. E é verdade o que a pastora Sandra falou. Hoje nós moramos já faz 1 ano e 4 meses. Parece que foi ontem. 1 ano e 4 meses que nós tomamos a mesma decisão que Abraão tomou. Abraão teve que deixar a sua terra e a sua parentela. São 2 escolhas que ele tinha que fazer. Terra fala de afetividade, né? Eu nasci e cresci em Santarém, no estado do Pará. Aprove o Senhor nos chamar para o Sudeste, para São Paulo, então nós deixamos a nossa terra, deixamos também a nossa parentela, não é? Minha mãe já está no Senhor, mas meu pai mora no Amapá, mas meus irmãos moram ainda ali. A minha esposa, o pai já foi para o Senhor, mas a mãe. Então tem laços de muito carinho, de muito amor, que nós tivemos que deixar por conta do chamado de Deus. Então, realmente estamos aqui ao ladinho. Antes, para sair de Santarém, era um desafio. Quem já foi a Santarém sabe. As horas, você vê de Belém ou de Manaus a São Paulo ou ao Rio de Janeiro, dá 3 horas e meia de voo. E às vezes você tem que fazer Santarém, Manaus, e Manaus, Brasília, e Brasília, Rio de Janeiro. Às vezes é assim. Então, às vezes passa o dia nos aeroportos. Aqui ao ladinho, o avião, eu até sonhei que ele falou, o moço, o piloto, ele falou, olha, 36 minutos de voo. Eu digo, uau! Uau! Levantou o bico da aeronave e já desceu. Estava terminando o lanche, ele já estava dizendo, afivelem seus cintos para preparar para a decolagem, ou melhor dizendo, para o pouso. Gente, que conferência, eu vou chamar de conferência histórica, né? Porque Deus é assim, Ele nos ama tanto que Ele fica esperando as oportunidades para agitar as águas. Essa que é a grande verdade. Ele nos ama tanto. Eu estava hoje mesmo orando um pouco e Deus estava me mostrando ao coração. Não vos escandalizeis do que eu vou dizer. Claro, o Espírito Santo, Ele é o top, Jesus. Mas eu digo que não seria a mesma conferência se o pastor Ricardo Roportella não estivesse. Por quê? Eu estava orando esta manhã e Deus falou assim, você é mais voltado para o ensino, para ensinar a igreja. E ele é muito voltado para realmente agitar o espírito, trazer revelações profundas. É uma graça que Deus deu para ele. E é um presente imensurável para essa igreja receber o pastor Ricardo Roportella, que esteve pregando esta manhã. Então, realmente foi uma conferência histórica, profética. Minha oração desde já é que todos, está sendo ainda, todos possam estar entendendo esse processo. É a minha oração, não é? Para que o Espírito Santo, de fato, ele possa ter o acesso às mudanças necessárias, né?
na nossa história. E hoje, muito embora pareça que esteja deslocada da conferência esta mensagem que o Espírito Santo me mandou pregar, parece que ela vai estar um pouco deslocada, mas se você deixar o Espírito Santo falar com você, você pode ter certeza que ele vai alocar isso dentro do seu espírito, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Amém? Agora, eu sempre digo que a dinâmica da nossa fé cristã, porque nós somos cristãos, seguidores de Cristo, não é? A dinâmica da nossa fé cristã é que, especialmente aos domingos, nós separamos esse dia, claro, para o descanso também, não é errado, todavia, o domingo para os cristãos é o dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então se tornou um dia muito especial. Então, para nós cristãos, no que diz respeito a um culto de celebração, a dinâmica da nossa fé funciona assim: nós saímos de casa, nos arrumamos, nos perfumamos, nos embelezamos, e se nos perguntarem para onde, principalmente perfume, né, que é uma coisa bem, se perguntarem para você, para onde vai assim, tão cheiroso, né, tão cheirosa, qual é a nossa resposta? Eu vou à casa do Senhor. Essa é a dinâmica da nossa fé. Ou eu vou ao culto, ou tem uns que dizem, eu vou ouvir a palavra de Deus, tem outros que dizem, eu vou atrás da minha bênção, enfim, cada um responde, mas a grande verdade é que nós saímos de casa para ouvir a Deus. É assim que funciona a nossa fé. Ou seja, quando chegamos à casa do Senhor, é um templo, esse tempo de 2 horas, ele tem uma dinâmica de orações, de louvores, de adoração. O momento que aconteceu há pouco, que a pastora Sandra ministrou, de entregar dízimos e ofertas de amor a Deus. Mas aí chega o momento do culto que ele é muito esperado pela nossa fé, porque é o momento que Deus vai falar. É assim que tem que funcionar a nossa fé. É o momento. Agora, como é que Deus fala? Como sempre falou, usando a vida de um profeta. Você sabe que você não encontra a palavra pastor no Velho Testamento. Você vai encontrar a palavra profeta, porque era a maneira que Deus fazia para se comunicar com o povo. Né? Vocês lembram bem, quando Moisés sobe o monte, Deus fala com ele, e ele trazia um recado, ele trazia o que Deus havia falado para o povo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a minha oração agora é que você realmente entenda isso seja revelado no seu coração. Porque, irmãos, se chegar só aqui na mente, o que pode provocar, talvez, são mudanças superficiais. E a expectativa do Senhor com relação à nossa fé é trabalhar em nós, é fazermos melhor a cada dia. Há uma ardente expectativa do Senhor a isso, nos fazer melhor. Sabe aquele cristão mais, sabe que a palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, o plano original de Deus é que nós cada vez mais sejamos parecidos com Cristo, nas nossas ações de perdão, de amor, de compaixão e assim sucessivamente. Então, eu quero realmente pedir, meu irmão, nesses 35, 40 minutos, que você entenda isso no teu espírito. Quanto dizem amém? Amém. Que Deus vai falar comigo, Ele vai alcançar o meu espírito, Ele vai alcançar o meu coração. Então, a palavra que o Senhor pediu para ministrar, pode colocar para mim, meu colaborador, o valor das pequenas coisas. O valor das pequenas coisas. Eu quero orar para que essa palavra possa vir com uma semente no seu coração. Pai maravilhoso, é um momento tão esperado, é o domingo, porque para muitas vezes, uma vida agitada, o domingo ele separa para um certo descanso e também para vir ao templo, para ouvir do Senhor. E o Senhor usa a vida do mensageiro, usa a vida do profeta, usa a vida daquele que vem em teu nome falar
ao coração deles. De sorte que eu peço, Espírito Santo, use a minha vida, por conta do sangue do Cordeiro que me lava, que me habilita, que me purifica, e que me leva a pregar a palavra. E que todos estejam abertos para receber essa boa semente. É o que eu rogo no nome de Jesus. E a igreja aqui diz amém. Amém. Queridos, antes de alinhar, escute bem, não tem como alinhar um avivamento, não tem como alinhar um avivamento coletivo, se esse avivamento não começar em nós. Não tem como. Eu já vi, eu ainda sou um jovem pastor, bonito, como todos percebem, né? Modéstia à parte, estou brincando, gente. Mas eu já vi, eu tenho 24 anos caminhando, remando na minha fé, subindo o rio. Eu já vi inúmeras circunstâncias, situações, que igrejas até que cresceram, floresceram, mas foi como um grande incêndio que depois apagou. E aí nós vamos analisar por que os grandes avivamentos ficaram pelo meio do caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque o avivamento começa dentro de nós. O avivamento começa dentro da nossa casa. O avivamento começa, na verdade, dentro da nossa história. Então, o que Deus quer alinhar a nós, Deus fala, eu estou falando, irmão, foi tão profético a conferência, e quem ouviu, ouviu muito de Deus, principalmente usando a vida do pastor Ricardo Robortella, porque ele tem uma graça, e é um ministério consolidado, é algo muito fenomenal para o planeta, a vida desse moço. Estou lhe dizendo, eu venho remando atrás, mas de uma certa forma também trazendo palavras, para estimular a sua fé, como nós falamos ontem. Você não é um fusquinha, a ficha tem que cair, você não é fusquinha, você é uma Ferrari, você é turbinado, amém? Então, enfim, Deus ele foi falando. Agora, o Espírito Santo falou assim, filho, o que tem que alinhar primeiro são os nossos sentimentos. Não tem como você pregar sobre perdão se você não perdoa. Não tem como você pregar sobre santidade se você não tem uma vida, pelo menos o mínimo de santidade. Então, irmãos, o valor das pequenas coisas é um alinhamento aos nossos sentimentos, aos nossos relacionamentos. E o que você vai ouvir agora não são palavras minhas, são palavras do nosso Criador. Deus vai se pronunciar agora através da sua palavra. Coloca para mim Efésios aqui, se você pode anotar, mas eu vou trabalhar aqui o PowerPoint para a gente ir avançando, Efésios 5, 15 e 16. Olha como Deus se manifesta aqui. Ele começa nos exortando, para nós cristãos. Ele diz assim, ei, sim Senhor, pode falar. Aí ele vai falar, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado. Deus está dizendo, olha, cuidado. O sinal de alerta está ligado. Sabe que tem o vermelho, o verde e o amarelo que representa atenção. Aí é como se tivesse ligado o amarelo aqui. Filhos, ei, cuidado. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que vocês não sejam como insensatos, mas como sábios. Aí vem o grande start, o up desta mensagem. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Deus está nos dizendo, filho, preste atenção, tenha cuidado com a maneira como você vive. Os dias são maus. Você não pode perder as oportunidades. Você não pode perder as oportunidades. Você tem que aproveitar ao máximo. Diga comigo assim, aproveitar ao máximo. Nós temos uma tendência, irmãos, com muito carinho eu falo isso, de sonhar com as grandes coisas. E não é errado você pensar em grandes coisas. Não é errado você pensar em grandes resultados. Mas, na verdade, nós temos que muitas vezes dar a devida atenção às pequenas coisas. Nós temos uma tendência de olhar para o macro, enquanto que Deus quer trabalhar nos pequenos gestos, nos pequenos sentimentos. Os pequenos
Quase sempre temos a tendência de não darmos a importância a pequenas coisas que fazemos, a pequenas coisas que temos. Nossos olhos muitas vezes buscam coisas grandes e por isso muitas vezes ficamos fascinados e acabamos deixando passar as oportunidades. Eu quero refletir esta mensagem sobre dois aspectos. O primeiro deles é sobre os nossos relacionamentos. Alinhar os nossos relacionamentos. Deus tem interesse nisso. Deus tem interesse em alinhar. Irmãos, uma pessoa, um casamento alinhado. Você sabe qual é a dinâmica do alinhamento no que diz respeito a automóveis, né? Os carros saem todos alinhados da concessionária, novinho. Mas aí começa 10 quilômetros, 1000 quilômetros, e à medida que o tempo vai passando, dependendo dos buracos, dependendo dos quebra-molas, o pneu vai se desalinhando. Então, necessariamente, de tempo em tempo, tem que levar para alinhar. Porque senão, come só de um lado. Eu lembro de um carro nosso, perdemos o pneu, eu acordei e não alinhei. Quando eu fui olhar, perdi um pneu novo, porque eu não tive o cuidado de levar para alinhar. Então, querido, muito mais do que alinhar uma igreja, um avivamento, Deus quer alinhar a nossa vida. Deus quer alinhar a nossa fé. Deus quer alinhar o nosso casamento. Deus quer alinhar os nossos relacionamentos. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Amanhã, 17 de julho, fazem 10 anos que ocorreu uma tragédia em São Paulo. O voo JJ, até anotei aqui, 3054 da TAM. Esse avião decolou do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no dia 17 de julho de 2007. Hoje é 16 de julho de 2017. Amanhã faz 10 anos que esse avião decolou do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, em direção a São Paulo, aeroporto de Congonhas. Eu puxei a ficha desse voo um pouquinho. Origem, aeroporto Salgado Filho. Destino, aeroporto de Congonhas. Passageiros, 181. Passageiros, tripulantes, 6. Mortos, 199. Feridos, 13. Sobreviventes, nenhum. Aeronave modelo Airbus A320. Foi uma tragédia. 17 de julho de 2007. Um dia após esse acidente, o marido de uma das aeromoças foi lá no mural da companhia e colou uma carta que eu quero fazer questão de ler para você nesta noite. Vou ler alguns trechos dela. O marido de uma das moças mortas no acidente, das aeromoças mortas no acidente. Ele escreveu o seguinte, até peço sua atenção, permita-me ler alguns trechos dessa carta. O tema da carta é, se o amanhã não vier. Era o tema da carta. Se o amanhã não vier. Ele fala assim, se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado. Eu rogaria ao Senhor que lhe protegesse. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair por aquela porta, eu chamaria você, abraçaria, beijaria e chamaria de volta para abraçar e beijar de novo. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para dizer eu te amo. Parece tão pequeno, né, uma frase. Eu te amo. Ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, eu ia te abraçar e te beijar e cada vez mais. Aí ele diz, é claro que não haverá um amanhã para se fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizer um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Aí ele escreve,
Mas no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto da sua vida. Escute bem, de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo. Porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. A carta diz: então abrace. Parece tão simples um abraço, parece tão pequeno, mas irmão, você precisa ver o efeito que isso faz. Então abrace seu amado, sua amada hoje, bem apertado, sussurre nos seus ouvidos, dizendo o quanto ama, o quanto o quer junto de você. Gaste um tempo para dizer: me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez nunca chegue. Esse moço termina esta carta assim. Eu fui pesquisar também, encontrei um relato interessante sobre o valor das pequenas coisas. Relato de um homem, de um rapaz que escreveu o seguinte: eu em minha casa, de manhã, pela manhã, quando eu recebi um telefonema que minha irmã estava morta. Minha irmã mais nova, cheia de vida, de repente não existe mais. E quando as pessoas morrem, já não há mais o que dizer. Por quê? Porque os mortos não podem perdoar, os mortos não podem sorrir, os mortos não podem amar, nem tampouco podem ouvir de nós que nós o amamos. Portanto, a hora é hoje de falar para alguém. Esse moço escreve: eu me lembro que uma semana antes da minha irmã morrer, ela havia me ligado. Foi a última vez que eu falei com ela. E eu me recordo que naquele dia eu estava tão apressado, tão ocupado, muita coisa para fazer, e fiz questão de desligar bem rápido o telefone. Sabe quando você fala, mas fala na correria, porque não tem muita coisa para fazer? E foi assim: se eu soubesse que aquela era a última oportunidade de falar com a minha irmã, certamente eu teria esquecido toda a pressa. Mas falar é tão pequeno, é tão simples. Aí eu descobri com o quê? Com a morte da minha irmã, que eu não tenho direito de esperar um amanhã para dizer que amo, para perdoar, para abraçar, para dizer o quanto a pessoa é especial, diz esse moço. Eu não tenho direito de esperar. Não, o amanhã, eu não sei se existe, escreve esse moço, mas o agora eu sei que existe. E às vezes na vida nós perdemos. Eu me lembro quantas vezes na minha vida de irmão com ela, nós passávamos uma semana sem nos falar. Porque houve uma briga, uma confusão, a gente se dava o luxo de passar uma semana sem se falar. E hoje eu não tenho, mas nem 5 minutos para conversar com alguém tão importante para mim. Não espere. Não espere as pessoas morrerem. Não espere elas irem embora. Não espere o definitivo bater na sua porta. Nós não conhecemos a vida e não sabemos o que virá amanhã. Viva como se fosse o último dia da sua história. Viva como se fosse a última oportunidade de amar quem você ama, de olhar nos olhos e de dizer que aquela pessoa é especial para você. E esse rapaz encerra essa carta. Irmãos, eu sempre digo que existem algumas palavras que nos impedem de viver. Uma delas é depois. A outra é amanhã. Amor, a gente precisa conversar, amor. Nós precisamos conversar. Depois. Vamos resolver aquela questão que ainda não ficou resolvida. Amanhã. O depois e o amanhã nos impedem de viver.
Essas palavras impedem as pessoas de viver. Então, hoje, é por isso que ele fala assim: ei, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Deus está falando, irmãos, ouça bem, que não sejam como insensatos, porque a insensibilidade faz você correr por uma outra veia em busca de avivamento, enquanto que o avivamento é tão simples e está dentro de você. E precisa ser alinhado. Quantos entendem? Eu creio que o dia mais importante da nossa vida é hoje. Quando é que a gente tem que perdoar, gente? Não, me ajuda. Quando é que a gente tem que perdoar? Agora. Quando é que a gente tem que amar? Amar. Agora. Quando é que a gente tem, irmãos, escute, que perdoar? É já. Não tem como. Me perdoe a franqueza, às vezes me bate. Eu sou um jovem pastor, bonito, como todos percebem. Mas assim, às vezes eu vejo pessoas, irmãos, e sabe, assim, em busca de tanto fogo em Deus, mas esqueceu de perdoar o seu irmão. Mas que não bate as coisas. Não bate, não tem como. E o Senhor falou isso, querido, você vem, meu filho, Jesus falando, vem oferecer para mim, lembrou que tem alguma coisa contra o seu irmão? Sim, então deixa a tua oferta. Não vou receber não, é palavra do Senhor. Vá resolver com o seu irmão, vá pedir perdão para ele, vá perdoar o seu irmão. E é interessante que o Senhor diz assim: se ao oferecer a tua oferta, tu te lembrares que tem alguém que tem algo contra você. Não é você que tem contra a pessoa, mas você lembrar de alguém que tem algo contra você. Irmãos, o dia de perdoar é hoje. O dia de amar é hoje. Você quer ver, eu sempre digo, você quer ver um cara avivado, alinhado, é um cara que não deve nada para ninguém, exceto o amor. Você quer ver uma pessoa avivada, espiritualmente falando? É alguém que ama, perdoa. Esse cara está alinhado, ele parou para alinhar. Porque muitos estão correndo por fora. Não é o caso de nenhum de vocês, mas eu não nasci ontem. Eu tenho visto isso acontecer. Pessoas que estão querendo demais avivamento, mas desonram suas lideranças, desonram seus pastores, desonram pai e mãe. Está desalinhado, gente, não bate. Por isso que o Senhor está dizendo: meu filho, aprenda uma coisa, tenha cuidado com a maneira que você está vivendo. Tenha cuidado. Só se vive uma vez. Então é preciso aproveitar ao máximo cada momento, descobrir o valor das coisas simples, dos pequenos tesouros escondidos que tornam a vida mais bela. Eu encontrei um texto em Eclesiastes que é uma canção aos meus ouvidos. Quer ver? Coloca para mim aqui, meu colaborador amigo. Eclesiastes 9, 8 a 10. Se quiser esse PowerPoint, você pode pegar aqui no site, pode, porque essa tradução da Bíblia, a mensagem é uma Bíblia muito, é uma tradução muito mais próxima da origem da palavra. Eu gosto dessa tradução. Eclesiastes 9, 8 a 10, olha o que diz: cada dia é um presente de Deus. Eu acho que tá na frente. Tenta voltar um pouquinho. Eu acho que tem alguns textos atrás. Tem não? Então, roubaram daí. Vamos atrás de quem? Porque, olha só, eu vou ler aqui, você vai só pegar aqui o último. Eu vou ler aqui, porque quando eu mandei para lá, isso é vírus, não é pessoa, não, é o vírus. Eclesiastes 9, 8 a 10 diz assim: vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. O texto fantástico. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama. Uau! Aqui, ó, acharam. Pegamos o bandido. Não é você não, é o vírus. Pelo contrário, ele é muito maravilhoso. Mas olha só, vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Não economize nas cores nem nos detalhes. Uau! Aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias. Diga comigo, todos os dias.
Porque tem muitos que da semana eles só apreciam um dia. 7 é brigando. 7 é com confusão. Olha o que Deus está dizendo. Meu filho, presta atenção, meu filho, aprecie a vida com a pessoa que você ama. Cada oportunidade, cada momento, cada segundo. Pode passar para mim, meu colaborador. Aí olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz. Cada dia é um presente de Deus. Uau! Cada dia é um presente dele. É tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. Diga uau. Diga, tá a palavra de Deus, diga uau. Que top, meu amado. Que forte. Segura, sabe? Irmãos, valorize cada oportunidade. Porque às vezes, nos 50 anos ou 100 anos que tu vais viver, quando tu for contabilizar no final, 20 anos você não viveu. Só viveu 30. 20 anos ficou no tempo. Quantos compreendem, meu irmão? Deus está dizendo, meu filho, valorize o valor das pequenas coisas. O valor de um abraço. O valor de uma frase. Valorize. Aproveite. Irmãos, eu gosto disso aqui mexe comigo demais. Ainda tem mais, olha. Com prazer. Isso é a sua única chance. Pois junto com os mortos, para onde você vai, com certeza não há nada a fazer, nem haverá o que pensar. Decida aprender com as coisas simples da vida. Não permita que o ativismo, esse tem sido um problema. Pode prestar atenção que as pessoas que não estão vivendo, elas vão dar várias desculpas. Não tenho tempo nem para mim. Estão perdendo. Não permita que o ativismo roube os tesouros do lar. Não permita que o ter se torne mais importante que o ser. Por quê? Porque muitas vezes, em busca do ter, corremos tanto e acabamos esquecendo de viver. E a morte chega, já não há mais tempo, mas para mais nada. Irmãos, eu ainda sou um aluno nessa estrada aqui. Mas eu tenho procurado, de coração, viver cada dia um presente, esse presente que Deus me deu. Eu quero aproveitar ao máximo. Tem muita gente que está deixando de viver porque estão buscando o ter. Esqueceram de ser pai, esqueceram de ser marido, esqueceram de ser amigo, esqueceram de ser, só se preocuparam com o ter. Está desalinhado esse relacionamento, está desalinhado essa pessoa. Um grande pensador dizia o seguinte: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem, isso aqui que é mais forte, e vivem como se nunca fosse morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Acabou. O que vão falar no dia do teu funeral? Porque é interessante, se a gente pudesse ouvir, quando o corpo está ali, as pessoas começam a falar, né? Aí chega cada frase religiosa, às vezes chegam umas meio que falciane, né? Umas coisas meio... era um bom homem. Teve uma pessoa que falou que alguém foi lá, falou, olha, começou a falar tanta coisa boa, a pessoa ficou em dúvida se era mesmo aquela que tinha morrido. Ela falou, gente, será que eu vou enterrar a pessoa errada? Incrível. Então, meus irmãos, a vida não é um ensaio como ensaio de teatro, não é. Só se vive uma vez e jamais se tem a oportunidade de repetir o momento que passou.
Aproveite cada oportunidade. É melhor aproveitar ao máximo cada segundo, descobrir os pequenos tesouros escondidos que podem tornar a vida mais maravilhosa. Existem pessoas que estão esperando, escutem, gente, algo grande acontecer. Ele tinha que focar nos pequenos, mas parece que tem que acontecer algo grande. Já viu aquela pessoa que e inclusive essa palavra eu sou o primeiro para mim, viu, irmão? É verdade, essa palavra postagem é para o meu endereço. Já viu aquelas pessoas que vão comendo de tudo, não cuidam da saúde? Não cuida, vai comendo tudo, vai comendo, come fora de hora, come gordura, come tudo. Aí dá uma parada cardíaca, entupiu a veia. Aí quase morreu. Irmãos, no outro dia ele mudou. No outro dia tu vai ver ele correndo, já vai comendo. Parece que tem que acontecer algo grande para ele mudar. Quando o médico fala, meu querido, presta atenção, sal não dá mais. Não dá, nem um salzinho não dá. Amigo, presta atenção, não entra mais nem um sorvete não entra. Você escolhe, eu tomo sorvete, eu morro. Você escolhe. Não, viaja comigo, irmãos, é verdade, parece que tem que ser algo grande. A mesma coisa acontece com o casamento. Mesma coisa. Está lá e briga. Quando sai de casa a mulher, corre para casa do pastor. Me ajuda. Me ajuda. E o pastor fala, dá vontade de dar uma pancada em você. Quero você tratar essa mulher com carinho, com respeito. Então, foi preciso ela ir embora com outro. O pior é quando vai com outro, aí que complica. Os irmãos compreendem? A mesma coisa com o filho. O menino tem que ir embora para ele, aí vai jejua 100 dias. Por que não cuida antes? Porque você sabe que muito está relacionado com uma frase de carinho, de amor. Mas é tão pequeno você dizer, sabe, irmão, uma rosa, tão simples, né? Mas pode mudar a história de um casamento. Meu bem, eu trouxe uma rosa para você. Uau! Esses dias mandaram algo para o meu telefone, que o cara estava dando um curso, assim, para as mulheres, aí ele perguntou assim para as mulheres, quantos aqui amam seus maridos? Aí todas levantaram a mão. Aí ele falou assim, então você vai agora expressar isso. Você vai escrever para o telefone deles isso que você o ama. Aí todas mandaram. Escreveram, eu te amo, para o marido. Quando chegou no telefone do marido, algumas respostas vieram de lá. Tem aí? Apóstolo Moacir que mandou para mim. Aí uma das respostas, quem é? Outra resposta, fala, bateu o carro de novo. Não, incrível. Outra resposta, diga quanto você precisa. Sabe por quê? Porque não está acostumado a receber palavra de amor. Não está acostumado a receber palavras de amor da esposa. Minha esposa é minha assessora aqui, gente. Um grupo de mulheres se reuniu em um seminário sobre como melhorar a vida conjugal. O palestrante perguntou quais delas ainda amavam seus maridos. Todas levantaram a mão. Então ele perguntou, qual a última vez que elas tinham dito aos maridos que os amavam? A maioria não se recordava. Para variar. Quando? Então ele sugeriu que elas pegassem seus celulares e escrevessem, te amo, querido. E enviasse para os maridos via WhatsApp. Depois ele pediu que todas mostrassem as respostas. Segue algumas respostas. Você está bem? O que foi? Bateu o carro de novo? Diga logo o que foi. Outra. O que você vai dizer,
que você quer dizer com isso? Quinto, nem tente me enganar. Diga logo quanto você precisa. Aí tem uma aqui que é forte. Ele escreveu, aí tem. Sétimo, se não me disser para quem era esta mensagem, eu juro que te mato. Ai, Jesus. Mas a melhor de todas foi essa. Quem é? Jesus, tem misericórdia, né? Irmãos, é Deus que está falando. Por isso que eu disse, filho, a sua dinâmica de fé é essa. Eu vou à casa do Senhor e Ele vai falar comigo. E Deus está falando com você. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Pastor, não tenho marido, mas tem alguém que você vive, é o patrão, ou é alguém, aproveite ao máximo. Eu vou mostrar para vocês dois pais na Bíblia. Um, primeiro, chamado Davi. Davi como pai. Davi, quando Absalão morreu, escute essa. Quando Absalão morreu, Davi chorava e gritava. Meu filho Absalão, ele chorando no palácio, chorando, meu filho Absalão. Meu filho Absalão. Aí eu vou mostrar a você Jó. Primeiro, qual é que está na sequência aí? É o Davi? Vamos ver aqui o Davi. Então o rei, profundamente comovido, o filho dele tinha morrido, subiu a sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho. Já viu aquele quando o filho morre, quando alguém morre, que a pessoa espera morrer para expressar amor? Meu filho Absalão, meu filho. Aí ele diz algo que é forte, irmãos. Quem me dera que eu morreria por ti, Absalão. Irmão, eu não vou dizer que o sentimento de Davi estava errado, não. Até creio que era verdade, mas foi fora do tempo. Deixa eu te mostrar Jó como pai. Jó diz, quando veio a informação que os filhos tinham morrido, olha o que Jó diz, tranquilo, de boa na lagoa, suave na nave e de leve na neve. No saí do ventre da minha mãe não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que paz que esse pai tem. Que paz. Para mim, irmãos, sinceramente, para mim, Jó era um pai que aproveitou ao máximo cada oportunidade. Jó abraçou, Jó beijou, Jó acreditou, Jó investiu na vida dos filhos. E quando eles morreram, ele fez esse pronunciamento aqui, ó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. Já Davi não. Davi, embora tenha um coração de Deus, nunca conseguiu ter o coração dos filhos. É só você ler a história. Davi liderou uma nação, mas nunca conseguiu liderar seu lar. Lamentavelmente, Davi derruba Golias, mas não conseguiu derrubar as muralhas relacionais do seu lar. Davi se tornou o maior rei da história, mas não foi o maior pai da Bíblia. Davi queria morrer pelo filho, foi o que nós lemos, né? Um filho, olha só, Davi queria morrer por ele, mas ele nunca viveu para ele. Não há registro dele acariciando Absalão. Não há registro dele dizendo, Absalão, eu te amo. Foi preciso o moço morrer. Só que agora Absalão já não conseguia mais ouvir. Irmãos, a hora é agora de expressar amor. A hora é agora de expressar carinho. Davi queria morrer por alguém justamente por quem ele não viveu. Infelizmente, irmãos, aqui ó, Davi amou fora do tempo. Isso é duro. Davi gritou quando seu filho já não podia mais ouvir. Eu já fiz inúmeros cultos fúnebres e cada um me impressiona mais do que o outro.
Fui fazer onde uma senhora dizia, irmãos, em cima do caixão: eu te amo, e batida, eu te amo. E incessantemente eu fiquei pensando, será? Porque muitas vezes isso é uma dor, infelizmente, eu chamo de dor do remorso, porque nunca expressou em vida. Precisa alguém morrer. Não aproveitou ao máximo cada oportunidade. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a alma está cheia de ressentimentos, cheia de mágoas. Peraí, e essa pessoa está buscando avivamento? Não vai. Não funciona assim. Não tem como alinhar algo se primeiro não alinhar em mim. Os porões da alma têm que ser tirados dos porões da alma todo e qualquer ressentimento. Quanto dizem amém, minha gente? Nós precisamos fazer isso. O Davi chora a dor do remorso. Quem lê sabe, Absalão ficou 2 anos morando praticamente ao lado, e Davi não foi lá. Não reuniu, não chamou para conversar. Não olhou no olho, não disse eu te amo, não abraçou. Irmãos, aqui me ouça, essa é a dinâmica da nossa fé. Você veio aqui, Deus está falando contigo, e a maneira que Ele faz é usando a vida do mensageiro. Tem isso, para Ele alcançar o seu espírito, você tem que ter essa dinâmica. Deus falou comigo, que hoje nós possamos abraçar quem ainda podemos, amém, irmãos? Amar os que ainda podem receber o nosso amor. Irmãos, os mortos recebem mais flores do que os vivos. Por quê? É porque o remorso muitas vezes é mais forte do que a gratidão. Viva pelos que você ama, para não desejar morrer por eles, quando for tarde demais, que foi o caso de Absalão com Davi, de Davi com Absalão. Está na hora, irmãos. Olha, uma coisa simples, aqui, mas é tão simples, sim, o valor da presença de alguém. É que a gente às vezes vai se acostumando, já não faz tanto sentido. O valor da presença. Porque tem muitos que querem dar presentes em vez de ser presente. E aí é diferente. Uma jovem chegou com o pai e disse: pai, eu não sei se o senhor sabe, mas hoje, pai, é dia do meu aniversário. Estou fazendo 18 anos. O pai falou: você acha que eu esqueci, minha filha? Comprei seu carro. Tirou a chave de um carro novo. Está aqui seu presente. Ela falou: pai, muito obrigado, mas pai, faz tempo que a gente não conversa. Hoje, como é dia do meu aniversário, o que o senhor acha da gente ir para um restaurante, jantar, conversar? Ele respondeu: filha, sem crise, sem drama. Eu tenho um compromisso fora do Brasil. Não dá para a gente conversar agora. Mas pai, faz tempo que a gente não conversa, a gente não dialoga. Filha, depois. Pai, acorda. Hoje é dia do meu aniversário. Filha, sem drama. Eu te dei um carro. Será que não é o suficiente? E ela disse: não é o suficiente, pai. Sabe por quê? Porque a sua presença, para mim, é mais importante do que os seus presentes. Eu prefiro ficar à noite com o senhor do que ganhar um carro. Parece que presença não tem tanto valor. Parece que um carro de luxo parece que tem mais valor do que a presença, do que você chamar alguém para conversar, do que você chamar alguém para abraçar. O valor, eu chamo de o valor da atenção. Parece tão simples, não é? A atenção. Mas isso tem um valor, gente, você não imagina. Sabe quando alguém fala: ei, aí sim, vamos conversar? Sim, agora. Mas muitas vezes não é assim que funciona, infelizmente. O valor de um abraço, o valor de um elogio. Irmãos, elogiar alguém.
Elogiar alguém. Eu lembro de uma jovem senhora casada. O marido nunca elogiava. Crente, a moça crente. E que queria Deus e quer Deus. Nunca elogiava. Foi preciso um cara lá do trabalho dela elogiar. Aí um dia o cara falou assim: olha direito para mim. Aí ela olhou. Gente, agora que eu estou observando, que olhos lindos que você tem. Ela falou isso tudo, depois já tem alguns anos, ela falou, aquelas palavras encantaram no sentido de, ela sentiu, e aí nessa hora o maligno se aproveita, né? Está vendo, o seu marido não te elogia. Pelo contrário, como diz o pregador Cláudio Duarte, né? Quando está no começo do relacionamento, os bichinhos são pequenos. Né? Minha gatinha. Como? Ah, minha pombinha. Meu passarinhozinho. Piu, 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 piu. Mas quando cresce, por falta desse tipo de coisa, os animais... Perdoe, quando passa tempo por não cultivar, os animais crescem. Aí fica anta, cavalo, baleia. Irmão, você quer matar uma mulher. Você quer matar. Irmãos, e é isso que muitas vezes acontece. Aí depois ele quer jogar uma partida de futebol e não funciona. É incrível, irmãos, isso aqui é comprovado, as mulheres precisam de ser elogiadas. Elas precisam. Os homens nem tanto, mas as mulheres precisam. Então é importante. Está linda, amor. Uau! Eu sempre falo para minha esposa, uau! Linda. Eu estou crescendo nessa área, mas eu quero ser aprovado. Nós estávamos lá em São Paulo, aí no carro, aí chegou um rapaz desses que fica no trânsito, jogando bolinha, ele estava vestido de palhaço, assim, né? Aí ele chegou, o vidro estava baixado, ele chegou assim, mas que top, ele chegou para nós e falou assim, uau, a Rede Globo liberou cedo os atores. Rapaz, aquele cara, aí ele olhou para minha esposa, que estava ao meu lado, e falou, Tamara! Digo, sabe que ele confundiu o nome da minha esposa? Tamara, tá maravilhosa! Aquele camarada encheu a gente de elogios. Eu falei, amor, cata o que tem aí para dar para esse rapaz. Dê um aplauso para Jesus. Algumas frases que estão tão pequenas e tão simples, mas que têm um efeito. Por exemplo, me perdoe. Eu errei. É tão pequeno, mas faz o efeito. Amor, me perdoe. Eu errei. Me ajude. Sim ou não, gente? E olha quando vem de lá, eu te perdoo. Irmãos, pensa numa frase que tem um efeito poderoso no mundo espiritual. É quando você olha para alguém e fala, eu te perdoo. E quando você expressa, eu te amo. Eu te amo. Irmãos, é tão simples, mas tem um valor. Mas muitas vezes nós queremos coisas grandes. Nossos olhos ficam meio que ofuscados por coisas grandes, por presentes caros, por viagens caras. Vou levar você para você viajar o mundo inteiro comigo. Uau! Aí a mulher fala, poxa, me leva primeiro para viajar aqui dentro de casa. Pelo menos da sala para a cozinha. Quando você fala, amor, deixa eu te levar até a sala. Uau!
Mas não, às vezes a gente está ofuscado com grandes coisas. Mas coisas pequenas, coisas simples. Irmãos, eu estou lhe dizendo, o Senhor quer alinhar os nossos sentimentos. Quanto dizem amém, minha gente? Ele quer alinhar. Faz quanto tempo que você não diz para a sua esposa, eu te amo? Ou para o seu marido? Tem casais que é muito... Eu não tenho, a minha esposa diariamente, às vezes 3, 4 vezes. Mas tem casais não que passa de semana, de meses. Não tem como alinhar, irmãos, as coisas assim. Deixa eu falar dentro do aspecto, só para você entender o tamanho do poder das pequenas coisas. Passa para mim aqui, meu colaborador. Pequenas coisas, grandes resultados. Viaja comigo, gente, só para fortalecer ainda mais isso. O valor de uma frase, o valor de um abraço, o valor de um beijo, o valor de um perdão. Isso para mim é avivamento. Você quer ver um cara avivado, alinhado, é alguém que não deve nada. Esse camarada é avivado. Não vos escandalizeis. Nada contra as manifestações espirituais. Eu sou um que eu viajo, eu amo. Mas às vezes não bate muito. Não bate muito as coisas. Porque avivamento começa nas pequenas coisas. No perdão, no amor, no carinho, no abraço, no afeto. Pequenas coisas, grandes resultados. Pode passar. O grão de mostarda é semelhante a um grão de... Olha Deus nos mostrando, gente, o valor das pequenas coisas. É semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta. E cresceu, e fez-se as aves do céu, e aninharam-se nos seus ramos. Qual é a dinâmica desta palavra? Valorize o que você tem. É pequeno, mas futuramente pode ser usado para abençoar a vida das pessoas, a sua própria vida e a vida das pessoas. Vamos ver outro. Pode passar para mim. Fermento. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fermento é pequeno, mas ele cresce. Moral da história, não se preocupe se ninguém percebe sua ação. Pode ser pequena, mas continue. Pastor, você sabe por que eu nunca mais falei para minha esposa, eu te amo? Ela não valoriza, Faz igual a história do... Aí tem, eu te amo, meu amor, quanto é que você quer? Aí tem as frases da... Irmãos, o Senhor está falando aqui para nós, eu sou o primeiro. É pequeno, mas seja como um fermento, vai crescer. É pequeno, mas cresce. Continue perseverando. Outro, as 2 pequenas moedas da viúva, pequenas. Você conhece a história? Jesus estava observando e viu os ricos lançarem suas ofertas, né, grandes ofertas. Mas ele viu também pobre viúva lançar 2 pequenas. Todo mundo conhece a história. O que impressionou a Jesus não foi as grandes quantias. O que impressionou o Senhor foi as pequenas moedas. Moral da história, não despreze o que você tem oferecido a Deus. Para os homens pode não ter valor, mas para Deus tem muito valor. Tem muito valor. Outro. Pode passar para mim. Pequenas coisas, grande poder. Mais uma vez, irmãos, quando eu preparava esse PowerPoint, o Senhor fala assim, filho, trabalha isso. E mostra para a minha igreja o poder das pequenas coisas. A minha igreja precisa ser despertada para isso. Isso tem que vir com uma revelação. Trabalhe essa questão relacional, sentimental. Diga a ele, mas prove na Bíblia. Porque às vezes a gente acha que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver.
Veja aqui 3 coisas que eu separei para a nossa reflexão. Primeira, o valor de uma pequena pedra. Todo mundo sabe. Para derrubar o Golias, o Saul ainda tentou colocar uma armadura em Davi. Colocou uma espada real, não era uma espada qualquer não. Espada real. Deus falou, não, está complicado demais. Vai com a pedrinha. Pega 5 pedrinhas do ribeiro, 5 pedrinhas, mas é simples demais. Pois é, mas é com essa pedrinha que eu vou fazer uma grande coisa. Sabe o que Deus está dizendo? É com esse pedido de perdão que eu vou restaurar o teu casamento. É com essa ação de amor é que eu vou ajustar a tua família. É com essa pequena oferta que você está dando, que Deus sabe que para os homens talvez é pouco, mas para Ele é muito, é que Ele vai resolver o teu problema financeiro. Mas às vezes é ilógico eu dizer que eu vou tirar um pequeno quadrante, não é muito simples. Deus está mandando dizer a você, meu irmão, nesta noite, é esse abraço, é esse amor, é que vai te abençoar, é que abrir os céus para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para a tua igreja. Parece simples, você, pastor, eu falei para o Anderson, para mim, eu não tenho como viver sem orar. E Deus já falou para mim, filho, se você ficar sem orar, não tem como construir um avivamento. Pequenas horas de oração, 2, 3 horas, eu vou construir um grande avivamento na sua história. Mas é preciso você me dar essas pequenas... Estou precisando de 24 horas, quero me dar 2 horas, que eu vou fazer um grande avivamento. Vamos adiante. O valor de 5 pães e 2 peixes. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha só o que está escrito aí, gente. Tem coisas na Bíblia que me impressionam. Ele informou. Saiu um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Está até no diminutivo. Podia até ser 2, um peixe aqui da região. Peixe... Abadejo é um peixe da região? Abadejo. Lá para a nossa região, tambaqui, que é grande. 2 tambaqui, mas não, ele faz questão de dizer 2 peixinhos, para deixar claro que Deus vai agir com pequenas coisas. 2 peixinhos. Mas olha o que tem depois do ponto e da vírgula, gente. Mas, o que é isto para tanta gente? É tão pequeno, é tão simples. Aí Deus está falando, pois é, meu filho, deixa a ficha cair. Eu vou mudar a história do relacionamento teu com teu filho com um abraço. Uau! Mas um abraço é tão simples, sim. Filho, eu vou restaurar aquela ovelha com um telefonema que você der para ela. Uma ligação que você der, eu vou incendiar o coração dela. Uau! Gente, eu vou restaurar com uma frase, eu te amo. Mas é tão simples. Foi o que o André falou. O que é isso para tanta gente? Vamos adiante. O valor de um pequeno bordão. Um cajado. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pode passar para mim. O versículo. Pode passar na sequência. Não, então volte para mim. Essa é a próxima. Mas sabe o que está dizendo, irmãos? Aqui, ó. Não tem como. Deus está dizendo, peraí, como é que você vai abrir esse mar? Eu tive no mar, eu tive naquela região do Egito. Não tem lógica, pegar um pedaço de pau e tocar na água. Mas um bordão, um cajado, uma vara, como queira, mas é tão pequeno. Pois é com isso que eu vou abrir o mar. É com isso que eu vou resolver essa questão. É o valor das pequenas coisas. E por último, pode passar. O valor de uma pequena oração.
Irmãos, aqui comigo, eu quero encerrar com isso. Se tem alguém aqui, debaixo do som da minha voz, que, primeiro, nunca fez uma oração de arrependimento dos seus pecados a Deus. Pastor, eu estou na igreja já faz anos, mas eu nunca me arrependi. Eu nunca fiz uma confissão como manda a palavra de Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei perante o Pai. É uma simples oração. Pois é, irmãos, mas tem um poder. Gente, tem um poder. Tem o poder de te dar eternidade. Uma simples oração. Porque muito, irmãos, o Espírito Santo falou isso para mim hoje. Filho, fale isso mesmo. Diga que as pessoas precisam se arrepender publicamente. Elas precisam confessar seus pecados publicamente. Não tem como mudar o Evangelho. O Evangelho está escrito. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Mas é uma simples oração. Pois é, mas tem um poder de te dar a eternidade. Você tem direito a passar toda a sua eternidade no céu, com uma simples oração. Mas é tão simples. Eu me lembro, há 24 anos atrás, quando eu fiz essa oração, quando eu pedi perdão dos meus pecados a Deus, e ganhei o direito de ter a vida eterna. Você que me ouve nesta noite, você mesmo pode responder para Deus. Se um dia você fez essa oração de entrega. Outra oração simples, que tem um poder glorioso, e que muitos, infelizmente, não vou usar essa palavra muito, mas alguns não entendem. É uma oração de reconciliação. Eles não são pecadores profissionais. Só que há 10 anos atrás, a pessoa fez uma oração, pedindo perdão dos seus pecados. Só que ela se desviou do caminho. E há anos ela tentando sair desse buraco e não consegue. Por quê? Porque só se sai com oração. Quando você reconhece que um dia comeu do manjar, comeu na mesa do rei, mas hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor. E eu estou falando dos que saíram, como o caso do filho pródigo, que foi embora comer comida de porco, gastar o dinheiro com as meretrizes. Mas existem muitos que estão desviados dentro de casa. Como é que faz para voltar? Quando há arrependimento, quando há confissão de pecado. Aqui, só para você entender, os efeitos gloriosos e poderosos dessa pequena oração. Olha só, você ganha, olha o pacote, irmão, olha o que uma simples oração me traz. Primeiro, vida. Ele fala, você estava morto nos seus pecados. Pois é, acabou, você está recebendo vida. Você recebe o pacote completo. Outro, perdão dos pecados. Outro, cancelamento de todo escrito de dívida. Uau! Uma oração é capaz de cancelar, sim. É o que a Bíblia ensina, pode passar para mim. Colossenses 2, 13 e 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Tem mais algum versículo adiante? Encerrou? Aqui ele traz cancelamento de dívidas. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor vir aqui na frente. Cancelamento de dívidas. Eu queria que você ficasse em pé por um instante.